Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer uma questão do livro do Halliday, capítulo 27, exercício 30. A figura abaixo, as fontes ideais têm força eletromotriz E1 igual a 10 volts e E2 igual a 0,5 E1. E todas as resistências são de 4 ohms. Determine a corrente na resistência 2 e na resistência 3. Então a gente sabe aqui, eu dei uma ampliada no nosso circuito para a gente poder mexer um pouco nele e entender o que está pedindo. Nós temos que E1 é igual a 10 volts e Y2 é igual a 0,5 E1, ou seja, é 10 vezes 0,5, que é igual a 5 volts. Nós também temos que cada resistência dessa daqui é igual a 4 ohms, então igual a 4 ohms, e também R1 vai ser igual a 4 ohms. E agora, como é que a gente vai calcular essa questão? Bom, eu vou utilizar o método das equações nodais de um circuito. Ele é bem simples e eu posso te explicar aqui agora, se não tem tanto conhecimento, tão costume com ele. Bom, o que a gente faz? A gente vai segurar um nó que vai ser a nossa referência. Geralmente ele é colocado onde a gente tem fontes conectadas mais a ele para a gente conseguir trabalhar um pouco mais fácil no nosso circuito. Então, o nosso nó referência vai ser esse nó aqui de baixo. Por quê? Porque nós temos duas fontes conectadas a ele, ε1 e ε2. Ah, ok. Segurei uma referência. O que essa referência vai ter de especial? Essa referência a gente vai denominar que nesse ponto a gente tem 0 volts. Lembra, isso daqui é um circuito, a gente não tem um terra nele realmente. A gente simplesmente vai referenciar ele como sendo zero. Então, em relação a todos os nossos outros pontos, esse daqui tem zero. Então, se aqui tem 0 volts, o que isso daqui vai dizer no nosso circuito? Significa que se eu sair da malha aqui e vir para a direita, eu vou ter uma fonte onde aqui é menos, aqui é mais. Ou seja, para cima eu estou ganhando essa nossa tensão. Então aqui em cima nós vamos ter um total de 5 volts. E agora para o outro lado, o que a gente vai ter? A gente vai acompanhar a malha, temos sinal negativo embaixo, positivo em cima, ou seja, a gente está ganhando mais 10 volts. Então, esse nó aqui em cima vai ter 10 volts. Ok, e agora o que eu faço? Eu tenho esses nó, mas como é que eu continuo? Bom, essa técnica diz que a gente tem que nomear todos os nós do nosso circuito. E nesse nosso circuito falta apenas um nó, esse daqui de cima, que eu vou chamar de VA, ok? Então temos esse nó VA. E agora, como é que a gente faz? Bom, a gente vai usar as leis de Kirchhoff e as leis de Ohm para conseguir chegar na resposta dessa nossa questão, encontrar qual é o potencial em VA. Porque se a gente encontrar o potencial em VA, a gente consegue calcular todas as diferenças de potenciais no nosso circuito e, consequentemente, encontrar as correntes em cada um dos nossos ramos. Ok, vamos lá. Como é que eu vou começar para analisar VA? Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar a lei de Kirchhoff das correntes. A lei de Kirchhoff das correntes diz que todas as correntes que entram no nó são iguais às correntes que saem do nó. Então, eu vou usar o mesmo sentido das fontes aqui para nomear as nossas correntes. Então, agora eu vou nomear essa corrente que passa aqui pelo resistor R2 como nossa corrente I2 para acompanhar o número do resistor, a corrente que vai passar pelo resistor R1 vai ser a nossa corrente I1, e como nós temos duas correntes entrando no AVA, nós vamos então ter uma corrente saindo aqui I3. Lembra, esse sentido que eu botei para as correntes, elas não precisam necessariamente ser o sentido real. Se eu não sei como é que funciona naquele ponto, eu posso simplesmente colocar sentidos aleatórios, só que a minha análise tem que acompanhar esses sentidos que eu coloquei. O que pode acontecer é, ao final dos seus cálculos, chegar em valores negativos. Ou seja, tu vai ter uma corrente no sentido ao contrário, e não no sentido indicado. É a mesma ideia de um vetor de força. Quando você tem uma força negativa, significa que ela não está atuando naquela direção, mas sim na direção oposta. Então vamos lá. Como é que a gente vai começar? Usando uma lei de Kirchhoff das correntes, então, por LKC, lei de Kirchhoff das correntes, nós vamos ter que o somatório de todas as correntes que entram no nó é igual às correntes que saem. Então a gente vai ter que I1 mais I2 é igual a nosso I3. Porém, agora a gente tem que descobrir quem seria I1, quem seria I2 e quem seria I3. I1 é igual à diferença de potencial sobre o resistor dividido pela própria resistência dele. Por quê? Porque a gente pode usar a lei de Ohm. Então agora,
Pela lei de Ohm, nós vamos ter o seguinte, que a diferença de potencial sobre um resistor é igual a sua resistência vezes a corrente. Se a gente isolar a corrente, a gente vai ter que a corrente é igual a diferença de potencial dividido por sua resistência. E em qual sentido a gente pega? A gente sempre acompanha o sentido da corrente. Então, se a corrente está vindo da esquerda para a direita, nesse nosso caso de 1, a gente faz a tensão que está aqui menos a tensão que está na direita. Então, nesse nosso caso, a gente vai ter para I1. I1 vai ser igual a 10 menos VA dividido pelo nosso R1, que é 4. O nosso I2 vai acompanhar o sentido da corrente, vindo da direita para a esquerda. Então, vai ser 5 menos VA dividido por 4, que é a nossa resistência, e para nós isso I3. I3 vai ser igual a mesma coisa, vai acompanhar o sentido da corrente I3. Então vai ser VA menos 0, porque nós temos 0 volts aqui embaixo, dividido por 4. Então vai ser VA sobre 4. Encontramos essas três correntes, nós podemos substituir na nossa equação do LKC para encontrar uma equação e descobrir qual é o valor de VA. Então vamos lá. Nós vamos ter então 10 menos VA sobre 4 mais o nosso I2, que vai ser 5 menos VA sobre 4, vai ser igual à nossa tensão, nossa corrente I3, que vai ser VA sobre 4. Aqui o 4 é sobre todos. Bom, nós temos todo mundo dividindo por 4, podemos cortar esse 4 no denominador. Então a gente vai ter, aqui também, o 4 também está dividindo todo mundo. Então a gente vai ter 10 menos VA mais 5 menos VA é igual a VA. Passando os VA para o lado de cá positivo, mas eu já vou inverter tudo para VA ficar para o lado esquerdo. Então a única coisa que eu estou fazendo é passando o VA para o lado direito positivo, ok? Então a gente vai ter menos 2VA passando para o outro lado, mais 2VA, então vamos ter 1 mais 2VA, então vai ser 3VA, igual a, soma daqui vai dar 15. Então nosso VA é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5 volts. Encontramos então o valor de VA, mas nota, VA é exatamente igual ao ponto do outro lado aqui. Ou seja, essa corrente que está aqui, ela não existe, a nossa corrente I2, porque a gente vai ter I2 vai ser igual a 5 menos 5 dividido por 4, que é igual a 0 volts. Isso é totalmente coerente e possível. Dentro dos cálculos, qualquer outro tipo de cálculo que você fizer tem que chegar exatamente nesse resultado. Até se você implementar esse circuito, você também tem que obter um valor de 5 volts aqui e corrente igual a 0, como I2. Ok, então vamos lá. Agora a nossa questão pede, eu já me antecipei um pouco, mas a questão pede para a gente calcular as correntes na resistência 2 e na resistência 3. Então na resistência 2 nós temos o nosso I2, então nós vamos ter aqui para a letra A, ok? Letra A, I2 é igual a 5 menos nosso VA, que é 5, dividido por 4, que vai ser igual a 0 amperes. Por quê? Porque a gente não tem diferença de potencial em cima do resistor. Se a gente não tem diferença de potencial em cima do resistor, a corrente em cima dele é obrigada a ser zero. Bom, e para a letra B, a gente quer para o resistor R3. Letra B, nós vamos ter então que I3 é igual a nosso VA dividido por 4, que vai ser igual a 5 sobre 4, que é igual a 1,25 amperes. Então nós temos uma corrente total de 1,25 amperes para a nossa corrente I3, que é a corrente em cima do resistor 3. A questão não pediu, mas vamos complementar aqui para a gente ver que como a corrente I2 é igual a zero, a gente consegue encontrar fácil um valor de 1. Usando essa equação aqui do LKC que a gente teve lá em cima, nós temos que I1 mais I2 tem que ser igual a I3. Como I2 é igual a zero, a gente vai ter que I1 tem que ser igual a I3, que é igual a 1,25 amperes. Bom, chegamos nas nossas duas respostas da questão, até numa resposta extra aqui de 1,25 amperes para a nossa corrente. Como tivemos sinais positivos no nosso cálculo, encontramos apenas o sentido já indicado, não tivemos nenhum sentido oposto ao
que nós analisamos aqui inicialmente e com calma, paciência, conseguimos chegar na resposta dessa questão. Muito obrigado por sua atenção, se inscreva no canal, deixe seu like, comente se quer algum conteúdo específico ou não e até a próxima, galera!